Olá, olá, tudo bem, minhas senhoras e meus senhores? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um compilado de leituras que eu já fiz no ano de 2022. Esse ano eu coloquei lá na minha metinha do Goodreads ler 80 livros. Pode ser que eu bata, pode ser que eu passe, pode ser que eu nem chegue perto. Eu não ligo muito pra essa questão, eu só coloco mesmo uma meta, porque eu sei que tem algumas pessoas que acompanham, que gostam de ver, e depois no final do ano eu bato, fica bem legal pra compartilhar, essas coisas assim. Mas agora em março eu já passei dos 10 livros lidos, e eu quero tentar, não sei se eu vou conseguir, trazer sempre assim num compilado de 10 em 10 leituras, tá bom? Então ao longo do ano vamos ver como vai ser. Esse ano eu já li alguns livros bons, outros 3 estrelas, mas eu ainda não tenho nenhum favorito do ano. Tipo, esse é o favorito com certeza. Eu estou no aguardo para ver qual será o livro que irá conquistar meu coração. E para começar o ano em época de férias, eu costumo sempre puxar um livro de não ficção da minha estante. E o escolhido desse ano foi O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, Políticas Arrebatadoras. A capa está um pouco amassada, vocês conseguem ver? Este é o livro de uma autora norte-americana extremamente importante para o movimento feminista. E é muito interessante para ser lido se você tem interesse em conhecer um pouco mais da área. Eu acho que acima da gente entender por que certos discursos são formados e por que a gente defende certas causas, digamos assim, é importante saber da história, de onde surgiu, como surgiu, quem foi responsável por isso. E aí esse livro da Bell Hooks vai trazer um pouco mais de como era esse movimento feminista lá nos seus primórdios, só que ele é bem centralizado para a realidade dela, que é a realidade norte-americana. Então é um pouco diferente do que aconteceu, do que acontece no Brasil, mas ainda assim é um lado muito interessante para conhecer. Ela vai falar sobre diversas coisas que ocorreram, né, nesse princípio, principalmente quando a gente vai falar sobre as pessoas que lutavam pelo movimento feminista, pedindo pela igualdade salarial ou igualdade de oportunidade. Quando de repente elas conquistavam esses maiores postos, né, dentro da carreira delas, naturalmente elas meio que se ausentavam de casa e consequentemente outras mulheres entravam para cuidar de suas casas, de suas famílias. E o feminismo para essas pessoas, como fica? Então vai falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia, essa criação dos homens, de educá-los mesmo, de quais são, por que as mulheres lutam pelo quê? É por superioridade? Não, é por igualdade, sabe? Então tem essas pequenas, sabe, essas coisas que a gente já escuta falar muito bem hoje em dia, esses discursos que principalmente as jovens carregam muito, mas não sabe de onde vem, de onde surgiu. Esse livro é interessante para você conhecer um pouco mais. Então eu gostei bastante, mas é um livro de não ficção, então não é um livro assim que, oh meu Deus, eu amei, mas assim, livros que merecem releitura e livros que agregam bastante. Ó, um dos tópicos que inclusive eu abri agora, masculinidade feminista, então vai falar sobre, e olha esse trecho também que eu achei. Todas as mulheres eram incentivadas a enxergar os ganhos econômicos de mulheres ricas como sinal positivo para todas elas. Na realidade, esses ganhos raramente promoveram mudanças para os grupos de mulheres pobres e da classe trabalhadora. Então assim, o feminismo iniciou de fato, mas para quem? E para quais grupos de mulheres? Até onde vai, sabe? E aí fala sobre a questão da sororidade, enfim, tem bastante tópico interessante, mulheres relacionadas a trabalho, a sua sexualidade. A Bell Hooks é uma pessoa que ela teve acesso ao ensino superior, então ela é uma pessoa que ela fala de uma forma muito simples, coisas que são tratadas dentro deste mundo acadêmico também. Fica então a minha indicação, esse aqui veio pela Rosa dos Tempos. O segundo livro que eu li, eu não tenho físico, então eu li O Timbre, que é o terceiro e último volume da trilogia O Ceifador, que eu comecei no final do ano 2021 e ali, ó, li um atrás do outro. Quando eu comecei, eu já tinha quase certeza que eu ia gostar da história, porque é fantasia com distopia, que são, tipo assim, gêneros que eu amo, sou apaixonada. E dito e feito, gostei bastante. Algumas pessoas criticam o final dessa história, porque o terceiro é literalmente uma grande viagem. Algumas pessoas criticam. Eu não tenho muito problema com finais, meio que raras são as vezes que eu falo assim, ah, esse livro podia ter outro final, porque eu não tenho criatividade suficiente pra pensar em outros finais, eu simplesmente aceito a história como ela é, assim, eu não tenho muita tendência a fazer esse tipo de crítica. Então eu gostei do final, eu gosto muito do universo dos ceifadores, com essa ideia de um mundo onde as pessoas não morrem mais, já foi dizimada aí as doenças, as mortes naturais, e aí precisa dessa ceifa, né, que vai escolher quem vai morrer ou não. Alguns de maneira extremamente corruptas levam aí essa função, sabe? E aí tem a nuvem. Então o primeiro é o ceifador, o segundo é a nuvem e o terceiro pra encerrar a trilogia é o timbre. Gostei bastante, o meu preferido foi o primeiro mesmo, que foi essa introdução do universo. Inclusive sempre digo, se eu fosse uma ceifadora, o meu nome ia ser Ceifadora José Saramago. Não interessa, eu ia ser José Saramago. Tinha até ceifadora Beyoncé, ceifadora vários outros nomes de várias áreas, por que eu não posso ser José Saramago? A única coisa que eu queria que tivesse pra ficar perfeito pro meu gosto de leitura
leitura era um pouco mais de romance, assim. Se tivesse um pouco mais de romance, eu acho que seria a série perfeita pra mim. Mas geralmente, livros distópicos, eles não têm essa carga romântica, entendeu? Eu fico um pouco frustrada, apesar de amar livro distópico, essa carga romântica que me faz... Eu sinto um pouco de falta, mas eu já meio que eu aceitei porque eu já tô um pouco acostumada. Em terceiro e em quarto lugar, então começou aí o projeto das férias, que eu decidi que eu ia ler toda a série de Trono de Vidro com o Júnior, que é um adolescente que tava de férias também, junto com eu, uma tia de 30 anos. E a gente assim, né? É bom. Que daí a gente vê assim os gostos, assim, as reflexões são bem diferentes minha do Júnior, mas a gente costuma se dar muito bem lendo junto. E aí, o que aconteceu? Flopei, né? Li só o primeiro, o segundo, que é Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite. Gostei bastante. Não foram histórias que ficaram muito fixas na minha cabeça, assim. De vez em quando eu lembro uma cena ou outra, mas eu não tenho certeza do que rolou. Eu tentei começar a ler o Lâmina da Assassina, não gostei muito. E aí eu parei nas férias. E aí eu tenho pretensão de retomar agora aí nas férias de julho pra ler o terceiro e o quarto volume. Enfim, uma hora sai. Nas férias eu vou lendo. Eu leio todos em e-book porque eu acho as capas horrorosas, já cansei de falar aqui. E todo mundo me fala que conforme for evoluindo a história vai melhorando, né? Eu gosto muito dos livros da Sarah J. Maas. Inclusive, ano passado, um dos meus favoritos do ano foi Cidade da Lua Crescente, porque eu gosto muito dessa evolução da escrita dela, mais madura. A Kotar também já li todos, mas também não amo muito. Vamos ver como vai ser de Trono de Vidro. Eu e o Júnior leremos agora nas férias de junho, né? De junho? Ah, que legal. Nas férias de julho, né, Júnior? Confirma aí se você tá dentro, deixa aqui no comentário. Em quinta leitura do ano foi então Piranesi, que é um livro de fantasia extremamente fantástica. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas assim, é realmente uma outra coisa, menina. É um outro negócio do universo que você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe quem é o Piranesi. Essa é uma piada que a gente sempre faz na live. Desculpa se ficou meio desconexo aqui, tá? Mas você não sabe direito o que tá acontecendo. Quem é esse personagem? Ele é um personagem que ele vai se encontrar dentro de uma casa, onde ele conhece muito bem. E aí ele vai mostrando os compartimentos, o que tem. Mas tem toda essa aura, tem toda essa sensação meio mística, assim, rolando, sabe? Tem uma particularidade nesse livro que até agora eu não entendi o motivo. A autora escolheu uma técnica que é escrever as palavras com letra maiúscula. Esse é um negócio que me irritou no livro, porque ficou sem explicação depois. E aí eu fico me perguntando por que existiu isso. Eu queria saber, porque eu, enquanto uma pessoa que letra maiúscula se começa a frase ou nome próprio, eu fiquei um pouco incomodada, mas não vamos entrar nesse mérito. Vai contar a história do Piranesi, que ele tá dentro dessa casa e ele só existe ele e o outro. Esse é o nome dele. O outro não tem nome. E esses dois, eles se encontram uma vez por semana para uma reunião para falar sobre os lugares, os eventos, fenômenos naturais que o Piranesi vai aí anotando nos lugares que ele percorre. O outro vem para uma reunião, pegar os dados, nananana. Ou seja, o Piranesi vive basicamente sozinho. Só que ele tem problema com essa solidão. E outra coisa, se a pessoa ela já nasceu assim, dentro dessa solidão, ela sente que ela é uma pessoa solitária ou simplesmente ela não tem com o que comparar, então para ela aquilo é a vida normal. Mas em contrapartida, a gente que tá lendo e tem essa convivência social, né, com outras pessoas, a gente sabe que é o conceito de solidão. Então a gente sente a solidão, porém o Pira não sente. E aí você entra numa viagem. E aí você depois se pergunta, o que ele tá fazendo nessa casa? Como que ele foi parar naquela situação? Ele é uma pessoa real ou ele é apenas fruto de nossa imaginação? Uma grande loucura, menina. Eu não consigo te explicar esse livro, só se você ler, aí você tira a sua própria explicação. Provavelmente quando você lê esse livro, ou se você já leu esse livro, a tua explicação pra ele, tipo assim, o que fala Piranesi? Aí você vai falar, é completamente diferente de tudo que eu falei aqui. Isso daí foi o que eu retirei da história. Entende? Não exatamente o que a autora queria. Não sei dizer, é uma confusão, menina. Aí tem uns diários lá dentro. Uma coisa que eu achei muito fofinho no livro foi que o Piranesi, ele decidiu fazer os diários dele e ele não anotava, mas tipo, 20 de julho de 2021 a 19 de setembro de 2022. Não, cada ano ele escolhia um nome. É que eu não tenho mais o livro aqui, que eu já passei pra frente. Eu botei lá no desapego da Twitch e a Sol resgatou. Mas ele coloca assim, 20 de julho do ano em que eu nomeei as estrelas. Até tanto, entendeu? Eu achei legal, porque ele espera o ano acontecer, e aí pra escrever o diário dele, ele vê o ano, ele escolhe um acontecimento especial pra aquele ano. Eu achei muito fofo. Eu nem comentei com vocês, mas falando sobre nota, Feminismo pra Todo Mundo, ele é de não ficção, então eu não costumo dar nota pra livros de não ficção. Pra Timbre, Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite eu dei 4 estrelas, e pra Piranesi eu dei 3 estrelas. Mas eu só dei 3 estrelas porque não é o meu estilo de fantasia, não é geralmente coisas que me deixam
deixam muito emocionada ou então extasiada lendo fantasia, mas é muito de leitor para leitor. Esse livro provavelmente ou você vai amar muito, você vai ficar extremamente surpresa com o que acontece nele, ou você simplesmente vai gostar e, tipo, dizer pro próximo, leia, talvez você goste, igual foi o meu caso. Então, eu dei 3 estrelas, mas indico que se você gosta de fantasia e mundos fantásticos, você leia esse livro, que eu acho que você vai tirar uma reflexão bem interessante. O 6º livro que eu li no ano, então, foi O Homem que Morreu 2 Vezes. Esse aqui eu comprei no aeroporto, gente, custou 3 rins, mas era porque quando eu fui pegar o avião, eu simplesmente descobri que meu Kindle estava descarregando. Eu não tinha mais nenhum livro comigo. Como eu ia passar 3 horas dentro do avião sem um livro, gente. Eu não tinha um livro pra ler. Eu não consigo mais dormir no avião. Conforme eu vou envelhecendo, eu simplesmente não consigo mais dormir. Eles não dão mais lanche por conta da pandemia, entendeu? O que eu ia ficar fazendo no avião? Aí eu tive que comprar esse, que custou 2 rins. Acho que pra ser mais específica, custou 60 reais. Só de lembrar eu choro um pouco. Mas esse aqui é a continuação do livro O Clube do Crime das Quintas-Feiras, que saiu pela Intrínseco. Inclusive, esse eu queria ter comprado na edição da Intrínseco, que é toda roxinha, mas já passou, né? E eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas pra ele, se eu não me engano. Mas eu gostei mais do primeiro, porque esse aqui é tipo uma continuação. Então meio que você já conhece os personagens. E aí, sabe aquelas histórias que são, sem querer falar assim mal do livro, mas irrelevantes pra sua vida? Não são histórias pra passar o teu tempo, pra você ler no final de semana. Não são histórias que vão te causar, assim, extremas reflexões. São histórias de investigações com velhos futriqueiros. E é isso, não tem mais o que explicar. E aí eu acho que eu gostei mais do primeiro justamente porque eu não conhecia esses velhos futriqueiros. Então foi muito legal de conhecer cada personagem, a personalidade de cada um, ver o jeito, os trejeitos e o relacionamento que existe entre eles de amizade, e ver que realmente eu serei essa velha no futuro, entendeu? Essa velha que fica assim, eu seria muito a Joyce, que é uma das personagens principais do livro, que ela é tipo assim, tô aqui de boa, mas ao mesmo tempo tô aqui ouvindo um futriquinho, entendeu? Então ela permanece sendo uma personagem principal nesse livro, e é legal. Se você gostou do Clube do Crime das Quintas-Feiras, te indico que leia, você também vai gostar muito desse. E se você ainda não leu o Clube, vê se é do teu estilo. Sabe livros da Miss Marple, da Agatha Christie? Lembra um pouco essa vibe. A diferença é que em vez de uma velha, você tem 4. Olha só que legal, né? Então vê se te interessa e dá uma lida. O 7º livro que eu li foi esse A Outra Metade de Sarah. Eu recebi da HarperCollins. Muito bonito, mas só tem um problema. O livro aqui no final, ele tá descolando, cara. E aí eu não tenho coragem de passar ele pra frente, porque ele tá descolando as páginas no final. Tá quase pra se desfazer. Mas basicamente vai contar a história de uma mulher que tem filhos, casada, extremamente workaholic, sabe aquele clichê assim que a gente viu bastante? E um dia ela sofre um acidente. Só que assim, como eu posso te dizer, sabe? Eu acho que pra te vender o livro, eu vou ter que te dar um pouquinho de spoiler, mas é bem pouquinho, pra você ver como é uma coisa que você nunca viu na sua vida. Eu acho que poucos casos, poucas pessoas na vida já ouviram falar sobre isso. Que ela simplesmente perde a percepção do lado esquerdo dela. Então, assim, até pra explicar pro Matheus na época que eu tava lendo, eu não conseguia explicar. É tipo assim, você tá vendo tudo, né? Você tá olhando pra frente, você tá vendo o lado direito da imagem, você tá vendo o lado esquerdo da imagem. Ela, depois desse acidente, ela não enxergava nada mais do lado esquerdo. Só que o cérebro dela automaticamente completava a imagem, entendeu? Então, pra ela, ela tava enxergando. Só que ela não tava. Então, ela não conseguia ver a mão esquerda dela, só que na cabeça dela ela tava vendo. Vocês entendem a viagem? Tipo, qualquer pessoa ou coisa que parasse do lado esquerdo da vista dela, ela não enxergava, mas a pessoa tava lá. Ela enxergava, na verdade, um lugar vazio, como se tivesse completado a imagem do lado direito. Pra ela, ela tava enxergando normalmente, só que ela sabia que não. Só que ao mesmo tempo, ela tinha que lutar contra o cérebro dela pra dizer pro cérebro, você não tá enxergando o lado esquerdo, você não consegue se mexer do lado esquerdo, você precisa focar no lado esquerdo. Aí ela fica com esse negócio depois que ela sofre o acidente. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, menina. Eu fiquei em choque quando eu li esse livro. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, como é possível? O cérebro é um negócio, o corpo humano é um negócio muito doido, né? Essa autora aqui, inclusive, deixa eu pegar o livro pra mostrar pra vocês. Ela é a mesma autora desse livro aqui, ó, que eu recebi também juntinho, que é Para Sempre Alice. Esse aqui tem filme e vai contar a história de uma mulher que sofre Alzheimer precoce. E eu tenho pavor de Alzheimer, história com Alzheimer. Então eu tô meio que me preparando psicologicamente pra ler esse livro, sabe? E aí eu gosto dessa temática que ela traz, esse drama familiar baseado de mulheres jovens que são acometidas por algum tipo de doença ou de acidente, etc e tal. Eu acho muito interessante essa temática. Geralmente mulheres na casa aí dos 30, 40 anos que tem esse contratempo, né? Que tem esse desafio na vida delas. Então tá aqui a indicação pra quem gosta de drama familiar. Esse aqui eu dei 4 estrelas também. Agora vamos
para o primeiro livro 5 estrelas do ano. Não é, tipo, o meu favorito do ano ainda, mas foi 5 estrelas pelo que ele me entregou, que foi 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, também da HarperCollins, enviado por eles. Inclusive, HarperCollins, vocês acertaram demais, hein? Esse livro aqui, ele vai contar a partir do ponto de vista da Leila, que ela é uma mulher que ela vivia dentro de uma família, né, extremamente machista, patriarcal e violenta. Ela acabou fugindo dessa infância dela e foi morar em Istambul, na Turquia, e para poder se sustentar e tudo mais, ela se tornou uma prostituta. O livro começa com ela morta dentro de uma lata de lixo. O livro começa desse jeito. E segundo o que a autora propõe nesse livro, entre você ser morta e de fato morrer, existe aí um tempo, como tudo na vida, segundo a autora. Como ela sabe disso, também não sei. Mas então tem esse tempo aí de 10 minutos e 38 segundos, onde cada minuto ela vai relembrando a infância dela, a família dela, a mãe dela e também a parte que eu mais amei no livro, que são os amigos dela. Esse é um dos livros mais tristes e bonitos que eu já li sobre amizade. Nossa, só de lembrar, me dá assim, o meu coração aperta, assim, porque vai falar sobre amizade entre pessoas, em sua maioria, que são extremamente negligenciadas pela sociedade. E Istambul, Turquia, no geral, é um lugar extremamente preconceituoso. Extremamente, até hoje. Inclusive, o livro no final, esse final aqui é surreal, velho, que fala assim, ó, nota ao leitor. Até o ano de 1990, o artigo 438 do Código Penal turco era usado para reduzir a pena de estupradores em 1/3 se eles conseguissem provar que a vítima era uma prostituta. Legisladores defendiam o artigo com o argumento de que a saúde mental ou física de uma prostituta não podia ser afetada de maneira negativa pelo estupro. Em 1990, um número crescente de ataques contra profissionais do sexo motivou protestos furiosos em diversas partes do país. Por essa forte reação da sociedade civil, o artigo 438 foi revogado. Mas desde então surgiram poucas leis no país que buscaram aumentar a igualdade entre os gêneros ou especificamente melhorar as condições de profissionais do sexo. Então vai falar justamente sobre essa violência que as profissionais de sexo sofrem. Também ela vai ter uma amiga que é trans no livro e sobre, gente, a violência extrema que as pessoas trans sofrem dentro dessa sociedade. É livro que vai falar sobre preconceito, sabe? Na sua mais crua e real forma. Não tem como dizer. Sabe aqueles livros que falam tantas verdades? E aí você vive tanto tempo dentro da sua bolha que você acredita que as coisas estão mudando e que as pessoas estão ficando cada vez mais empáticas, pensando um pouco mais no próximo. E aí você pega um livro que te tira dessa estrutura, porque o mundo ainda tem tanto lugar violento e cruel. Existe tanto lugar cruel ainda para as pessoas que simplesmente acham que tem o direito de mandar em outras. Quem gosta de histórias, como eu disse, de amizade, leia esse livro. Mas tem que estar um pouco preparado psicologicamente pra ler, tá? Porque ele é triste. É aquilo, né? Às vezes, muitas coisas estão perdidas, sabe? Mas o amor, ele salva muitas vidas e muitas pessoas. E às vezes, esse amor, ele não vem de dentro de casa. Esse amor não vem da sua família consanguínea. Ele não vem das pessoas que meio que você acredita que teria que vir naturalmente. Esse amor vem dos seus amigos. E amigos são pessoas que a gente escolhe. É muito bonito ver essa amizade entre eles. Nala Nostalgia, que era uma das amigas dela, acreditava que havia 2 tipos de família nesse mundo. Os parentes eram a família de sangue e os amigos a família de água. Se sua família de sangue por acaso fosse boa e amorosa, você deveria agradecer pela sorte e aproveitar ao máximo. Mas se não fosse, ainda havia esperança. As coisas poderiam melhorar quando você tivesse idade para deixar seu lar amargo lar. E olha só a tristeza que carrega da pessoa, em vez de ter a definição de lar, amado lar, como lar, amargo lar. Quanto à família de água, essa era formada muito mais tarde, e praticamente cabia só a você construí-la. Embora fosse verdade que nada conseguia substituir uma família de sangue amorosa e feliz, quando não se tinha uma assim, uma boa família de água poderia lavar a dor que, como fuligem, havia se acumulado dentro de você. Portanto, era possível que seus amigos tivessem um lugar especial no seu coração, e ocupassem mais espaço que todos os seus parentes juntos. Mas aqueles que não sabiam o que era ser rejeitado pelos próprios parentes nunca entenderiam isso. Nem em 1 milhão de anos. Nunca saberiam que, às vezes, a água vale mais do que o sangue. Então, assim, conforme você vai conhecendo a história da Leila e você vai vendo a importância que teve a amizade na vida dela, você acha que se você não for a pessoa que passou por isso, com certeza você vai lembrar de alguém. E é nessa hora que te dói. Então, é um livro que eu não te prometo que vai te fazer feliz, mas talvez seja um livro que, apesar de toda a crueldade que ele
vai te entregar seja um livro que vai restabelecer um pouco mais sua esperança no mundo e de repente ressignificar algumas coisas dentro de você, sabe? Então, indico bastante. Primeiros 5 estrelas que eu li no ano. O 9º livro do ano que eu li, então, também foi em e-book, foi Um Amor Incômodo. Esse eu li com a minha inimiga Flávia, a gente leu secretamente, porque a gente queria que fosse a leitura coletiva do nosso Catarse, mas simplesmente não rolou, porque muitas coisas aconteceram na nossa vida. Mas, Helena Ferrante, né? Como eu posso falar? Como eu sempre costumo dizer, esses outros livros menores da Helena Ferrante, eu já li O Amor Incômodo e já li A Vida Mentirosa dos Adultos, que é um pouco maior, mas ainda assim não chega a ser uma tetralogia igual a Amiga Genial. São legais pra você que está, de repente, começando com Helena. Vai ser uma ótima forma de você entender mais ou menos como é que ela escreve sobre violência, especialmente a violência psicológica. Então, O Amor Incômodo vai contar a história de uma mãe com uma filha, quase que uma história de... quase como se fosse uma fixação, sabe? Um vício que a filha tem de muitas vezes julgar a mãe, ou talvez interpretar a mãe sem olhar o lado dela, e o quanto isso é construído a partir do patriarcado que existe, e o quanto esses homens violentos influenciam em como vai ser construída a autoimagem, a imagem que uma mulher constrói das mulheres em sua volta, sabe? E mulheres importantes, como por exemplo a nossa própria mãe. Então, esse livro vai trazer um pouco isso à tona. Só que ele é meio maluco, assim, o final dele fica meio em aberto, você não entende direito o que aconteceu, mas basicamente fala sobre relações, sempre no ponto de vista de mulheres, e é por isso que eu gosto tanto de Helena Ferrante. E se você nunca leu Helena Ferrante e de repente você não quer pegar a tetralogia, pois muitos livros, muitas páginas, eu te indico que comece por um desses outros livros menores. Mas sinceramente, do fundo do meu coração, se você é um tipo de pessoa que tem um gosto parecido com o meu, que gosta de livros de pontos de vista de mulheres, da forma mais assim, sincera e interna que possa existir, começa pela tetralogia, você não vai se arrepender. Esses livros são muito bons e eu amo de paixão. Então assim, gostei do livro da Helena Ferrante, Um Amor Incômodo, mas eu dei 3 estrelas pelo fato de já ter lido Amiga Genial, então assim, pra chegar aos pés vai custar bastante. E aí, por último, desses 10 primeiros livros de 2022, eu li A Parábola do Semeador, que é o primeiro de uma duologia. Então o segundo é esse aqui, A Parábola de Talentos. Gostei bastante, assim, eu sinceramente fui lendo, e achei que eu não ia gostar muito, que eu ia dar umas 3 estrelas, sabe? Mas no final, existe um negócio que se chama aqui, ó, que eu achei genial. Inclusive, eu acho que os livros, principalmente os livros de ficção, de distopia, eles deviam trazer isso aqui, ó. Questões para discussão. Menina, quando eu comecei a ler isso aqui, traz 9 perguntas. Coisas que o livro me jogou e ficaram meio jogadas, assim, tipo, de reflexão. Eu não tava entendendo se era exatamente isso que era pra eu estar refletindo, e dessa forma, quando chegaram as questões, eu falei, é isso que eu tava pensando o livro todo. E aí eu comecei a repensar nessas respostas. E aí tudo começou a fazer muito mais sentido. Então, assim, eu amei esse final, e por conta dele, eu também dei 5 estrelas pro livro. É um livro que vai falar sobre sociedade e sobre religião. Então é meio que um futuro onde existe muita escassez e muita pobreza, e as pessoas, elas se fecham em bairros, e esses bairros, eles têm muros para proteger das pessoas que estão por fora, que são essas pessoas extremamente pobres, não. E a gente sabe que a pobreza, a fome, a escassez, ela vai consequentemente se transformar em atos de violência. E aí tem a personagem principal, que é a Lauren, que ela é filha de pastor, e a mãe dela é professora e fica em casa com os outros irmãos dela, e ela é uma adolescente que ela questiona assim, quem é Deus, que o pai dela é pastor, então ela participa muito das pregações dele. Quem estipulou se Deus é um fenômeno da natureza, uma pessoa, um espírito? O que é Deus, entendeu? Principalmente ela se preocupa com o que pode acontecer no futuro, porque ela sabe que eventualmente esses muros vão ruir, que pessoas vão invadir, e a partir desse momento, qual é o plano de ação que as pessoas vão ter? Só que o pai dela, por já viver muitos anos nessa realidade, por ter outro tipo de pensamento, fala, não vamos nos preocupar com isso agora. Então, meio que você vai acompanhando aí nesse início o processo dela pensando o que ela faria se um dia esses muros ruíssem. Então, você vê ela acompanhando. Aí ela guarda negócio de uma sementinha, aí ela lê uns livros que vão servir pra, de repente, sobreviver na natureza. E ela tem uma peculiaridade, que é a síndrome da hiperempatia. Então, ela não pode ver ninguém, por exemplo, apanhando ou sofrendo de algum tipo de dor que ela sente na pele dela, ela sente muito forte, ou seja, quando ela bate em alguém, ela não só sente a dor dessa pessoa, como sente a própria, então ela sente o dobro de dor praticamente. Então ela pensa numa situação onde ela tenha que sobreviver dentro de uma natureza extremamente violenta, todos meio que lutando pela sobrevivência e pela fome. É de se assustar, né? Então é um livro muito interessante, ele vai falar sobre religião, então você tem que estar um pouco aberto, você tem que ser um tipo de pessoa que não tem tantas convicções tão ferrenhas na
sua religião a ponto de não aceitar outros tipos de ponto de vista. Se você for esse tipo de pessoa, esse não é o livro pra você. Eu particularmente gosto muito quando traz reflexões religiosas e é o tipo de livro que eu não consigo decidir se eu gostei ou não até a última página. Porque ao mesmo tempo que livros que falam sobre religião ou questionam a religião podem ser extremamente desrespeitoso, né, baseado na minha religião e no que eu tenho, no que eu acredito, ou podem ser extremamente geniais. Então esse é o caso. Se você gostar, se você gosta desse tema, eu indico que você leia. Com certeza vai te colocar em reflexão muitas coisas que estão paradas há muito tempo aí no seu coração, na sua cabeça. E outro livro que eu gosto muito que fala sobre religião também, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, que vai ser uma recontagem da vida de Jesus Cristo, só que de um Jesus Cristo extremamente humano, daqueles que cometem erro e tem desejos carnais. E é aquilo que eu disse, pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim, vai depender muito do que você acredita do seu ponto de vista. Enfim, cansei de falar, menina, tô até com a garganta seca. Eu espero que você tenha deixado o seu like nesse vídeo. Me conta aí qual foi o seu livro 5 estrelas até agora em 2022. E se você quiser, se for do teu interesse, quantos livros você já leu. Lembrando sempre que não é uma competição, mas é sempre bom compartilhar boas leituras. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!